sabe? E assim como Jeroboão, quantas vezes, tem a palavra de Deus liberada sobre nós, e quando a gente está nesse lugar onde Deus disse que nós estaríamos, quantas vezes a gente não quer agir por nós mesmos e a gente acaba deixando o que é as diretrizes dele e se afastando. No caso de Jeroboão aqui foi a idolatria, porque ele falou: ei, o povo vai ir lá para Jerusalém e aí eu vou perder o coração deles e eu não serei mais rei sobre eles. Então ele foi lá, construiu dois bezerros de ouro, colocou um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel, para que o povo ali adorasse, sendo que nem deuses eram, que a gente sabe que só há um Deus, aquele criador de todas as coisas, que habita no céu dos céus. E aí o povo, por causa dessa idolatria de Jeroboão, Deus disse que sobreviria um mal sobre ele. Então o que que aconteceu? Foi justamente aí que o profeta vem e lançou aquela palavra sobre ele. E quando o profeta lança a palavra sobre ele, a palavra diz que ele estendeu a mão para pegar no profeta e a mão dele se secou na hora. Tanto é que ele pediu ao profeta que orasse para que a mão dele fosse restituída. E o profeta orou e a mão dele foi restituída. E assim como o profeta falou que aquele altar se partiria como sinal, o altar se partiu, a cinza que estava sobre ele caiu. Porém, a mensagem de hoje que impactou foi justamente o que aconteceu em seguinte, ó. Porque depois de liberar aquela palavra, olha o que diz agora, ainda em 1 Reis, no capítulo 3, mas a partir do verso 11 agora, ó. Um leão mata o profeta, ó. E morava em Betel um profeta velho. E veio seu filho e contou-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento, e albardaram-lhe um jumento, e o montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás águas, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: vá, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Tornou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor viu ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: sim, diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água. Teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Sucedeu que depois de que comeu pão, depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizeram voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava lançado no caminho, o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizeram voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: bardai-me um jumento. Eles o abardaram, então foi e achou seu cadáver lançado no caminho, o jumento e o leão que estavam parados juntos ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta à velha cidade para o chorar e enterrar. E meteu seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam no dizendo: ah, irmão meu. Sucedeu que depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, onde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho, antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe encher a mão. E assim eram dos sacerdotes dos lugares altos.
E isso foi causa de pecado da casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. Ou seja, que a palavra é muito forte, porque a palavra diz que após aquele profeta jovem liberar a palavra sobre Jeroboão, Deus disse expressamente para ele que não era para ele tornar pelo mesmo caminho, nem aceitar nada lá, não comer nem beber nada naquele lugar. Aí a palavra diz que quando ele está retornando, não pelo mesmo caminho e tendo rejeitado o que Jeroboão queria dar para ele, a palavra diz que veio um outro profeta velho e chegou para ele dizendo: ei, vem cá, tipo, come aqui comigo. Aí ele falou: não, tem uma palavra que não é para me fazer nada disso. E aí a palavra diz que o profeta mais velho insistiu. E aí o profeta velho ele mentiu. Ele disse assim: ei, um anjo me apareceu. Ei, a gente tem que tomar muito cuidado quando já existe uma palavra de Deus liberada sobre nós. Não importa quem surja dizendo ao contrário, permaneça na palavra. A palavra é muito clara, dizendo: o Senhor me apareceu e disse: você não vai tornar pelo mesmo caminho, não comerás nem beberás água. Nem... Ele tinha a palavra de Deus sobre aquele profeta, porém o outro profeta vindo disse: ei, não, um anjo me apareceu e ele disse que é para você voltar comigo. E aí ele confiando nisso, ou seja, quem é mais, Deus ou um anjo, Deus ou um homem, Deus ou um pastor, Deus ou um profeta? Então, se existe uma palavra de Deus liberada sobre você, determinada coisa para fazer ou não fazer algo, e vem outra pessoa dizendo o contrário, ei, escolha a palavra de Deus e permaneça nela, porque a palavra diz que após aquele profeta mais jovem retornar e comer com aquele profeta mais velho, a palavra diz que veio depois, veio sim a palavra ao profeta mais velho dizendo: ei, porque você voltou, porque você foi rebelde, não ouviu as minhas palavras, que eu disse que não era para você retornar pelo mesmo caminho, eis que você morrerá. E a palavra diz que assim aconteceu. Ele foi lá, liberou a palavra sobre Jeroboão, porém por ele quebrar aquilo que era a ordenança de Deus, a palavra diz que ao se ir pelo caminho, um leão veio e o matou, e o corpo dele estava lá. Aí o profeta mais velho pegou o corpo dele, sepultou e disse aos filhos: ei, quando eu morrer também coloca meus ossos junto dele, porque apesar dele ter falhado aqui, não cumprindo o mandato do Senhor, que não era para ele retornar pelo mesmo caminho, nem comer nada, nem beber nada daquele lugar, a palavra que ele liberou, ela se cumprirá, porque a palavra não foi dele, a palavra foi de Deus sobre o mal que viria sobre Jeroboão. A palavra de Deus é fiel, porque olha o que aconteceu. Lembra do que o profeta jovem disse? Que a gente lê agora em 2 Reis, capítulo 23, no versículo 15, diz assim, ó. 2 Reis, capítulo 23, do verso 15 até o 19, diz: lembra do que o profeta disse que nasceria alguém lá chamado Josias? Olha o que está aqui em 2 Reis, capítulo 23, do versículo 15 até o 20, diz assim, ó: e também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, o desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoaram o homem de Deus, quando apregou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que haviam na cidade de Samaria, que os reis de Israel tinham feito para provocar o Senhor a ira. Eles fez conforme todos os atos que tinham praticado em Betel. Sacrificou todos os sacerdotes dos altos que haviam ali sobre os altares e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Ou seja, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, passando algum tempo, assim como aquela palavra que veio ao profeta, ele liberou sobre Jeroboão que nasceria um da casa de Davi, ele se chamaria Josias, e ele traria um juízo sobre todo o mal que Jeroboão fez, inclusive ele profanaria aquele altar que Jeroboão levantou ali. Assim aconteceu, Josias nasceu e ele andou justamente, ele tirou tudo que Jeroboão tinha feito de mal, aquele altar que ele tinha edificado para sacrificar ali de forma errada. A palavra diz que Josias nasceu e ele fez conforme a palavra do homem de Deus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e que
quero que a gente fique na nossa meditação aqui, ei, permaneça na palavra, não importa o que as pessoas digam, se você tem a palavra de Deus liberada sobre a tua vida, seja sobre qual área for, permaneça na palavra. Só para finalizar, gostaria de ler com vocês em Mateus capítulo 24, versículo 35, diz assim, ó, Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, aqui em Mateus, Deus já estava dizendo sobre o que aconteceria antes da volta dele. E aí ele disse, ei, tudo que eu tenho dito a vocês, antes de que eu retorne, todas essas coisas acontecerão. Então vocês sabem que é certo que ainda que os céus, sim, eles hão de passar, assim a terra também, porém as minhas palavras, tudo que eu tenho dito, isso tudo acontecerá, e nós devemos nos mover segundo a palavra, e a palavra principal de Deus que deve mover os nossos corações, os nossos viver nos dias de hoje ei, ele retornará. Essa foi a palavra que ele deixou. Ele disse, ei, eu estou indo, mas não pense que isso daí ei, acaba